Hoje vamos enunciar o Plano São Paulo, plano esse que a partir do dia 11, de forma gradual, heterogênea e segura, faremos a abertura da economia do Estado de São Paulo. O Plano São Paulo, que o governador João Dória apresentou nesta entrevista de 22 de abril para que fosse aplicado a partir de 11 de maio, é o nome dado ao processo de retomada econômica e flexibilização de atividades em todo o estado. Ele é organizado em fases. Cada uma delas permite que determinados segmentos possam ou não funcionar, e ainda seguindo uma série de restrições para evitar o avanço do contágio do coronavírus. São 5 etapas, definidas por cores, que dão as diretrizes sobre o que abre e o que fecha em cada região do estado. Elas levam em conta a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 e a disponibilidade para cada 100 mil habitantes, e a evolução da pandemia com o número de casos, internações e óbitos. Atividades que fatalmente envolvem situações com reunião de pessoas estão no final da fila, na fase verde, a quarta das 5 barreiras a serem superadas. Depois dela, resta apenas o que a gente pode chamar de normalidade, mesmo que controlada, como o governo descreve nesse seu cronograma. Esse recorte inclui um dos setores que primeiro e mais intensamente sentiu os efeitos da pandemia, o da realização de eventos, festas em geral, casamentos, aniversários, shows, eventos culturais, feiras, exposições. Quem atua nessa área espera ansiosamente pelo sinal verde das autoridades para que possam voltar a gerar renda, que para muitos deles está completamente zerada desde o início da quarentena, ainda no mês de março. Eu sou o Bruno Moreira e esse é o cenário que a gente discute no episódio de número 37 do Além da Capa. De largada, é importante situar a posição em que o setor está localizado no mapa de retomada no estado. Americana e região estão na fase vermelha do Plano São Paulo. Fase vermelha, como a cor já sugere, é a mais restritiva, de maior alerta do plano. Restrições, além do que já estão previstas nela, só seriam possíveis se fosse decretado um lockdown, por exemplo. Pela ordem crescente, depois da vermelha vem a laranja, em que comércios não essenciais podem funcionar. Uma etapa que as cidades do Polo Têxtil já experimentaram por mais de 30 dias ao longo do mês de junho e no comecinho de julho, antes de regredir a vermelha por causa do avanço de casos, por conta da ocupação de leitos exclusivos para a Covid nas cidades da Diretoria Regional de Saúde de Campinas. Eventos com público sentado vão ser autorizados após 28 dias consecutivos na fase amarela. Eventos maiores e que gerem aglomerações só vão ser liberados depois de 28 dias na fase verde. No dia 3 de julho, isso foi explicado pela Patrícia Ellen, que é secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado. Atividades culturais, convenções e eventos também serão retomados parcialmente na fase amarela. Estamos falando especificamente na fase amarela para eventos com público sentado e distanciamento, capacidade máxima de 40%, funcionamento reduzido de 6 horas, adoção de protocolos específicos, uso de máscaras, compra antecipada online, assentos marcados e horários pré-agendados, com a restrição, suspensão do consumo de alimentos e bebidas e também controle de acesso. Lembrando que para essa fase, para esse setor, o funcionamento está previsto depois que a região tiver uma estabilidade de 4 semanas nessa fase amarela. Eu já retorno a isso, nós temos um calendário aqui, tem essa previsibilidade das 4 semanas. Na próxima página, nós temos a descrição de eventos com público em pé, que esses só podem passar a operar a partir da fase verde, com ocupação máxima de 60%, também sempre com a adoção dos protocolos,
compra antecipada, assentos marcados e horários pré-agendados. Esses eventos devem controlar o acesso e o número de pessoas, observando a lotação máxima. Para esses grandes eventos, é somente na fase verde e também com uma estabilidade da região por 4 semanas. Nas últimas semanas, o repórter do Liberal, André Rossi, ouviu trabalhadores do ramo de eventos de Americana e região, e é com ele que a gente conversa nesse episódio. André, você dialogou com pessoas de diferentes ramos de eventos, de quem lida com festas de debutantes, com casamentos, quem cuida de feiras e exposições, e ainda que sejam áreas de atuações distintas, o impacto da pandemia não poupou um ou outro. Todos esses que eu mencionei sentiram de alguma forma a ausência de eventos. Em linhas gerais, qual é a percepção que você formou sobre o momento em que os profissionais dessa área vivem depois de conversar com alguns deles? A percepção é de que é um momento de total indefinição, né, Bruno? Porque a gente não tem exatamente um prazo de quando os eventos serão retomados aqui na região, né? E todos esses profissionais tiveram que, de uma hora para outra, começar a se adaptar sem saber exatamente qual que é o cronograma que eles terão, né? Então, isso desde reagendar os eventos já marcados, né? É uma dificuldade, porque, tudo bem, em abril a gente não pôde ter eventos, mas daí remarcou para agosto, mas e agosto, né? A gente não tem nenhuma garantia de que esses eventos vão poder acontecer, e a tendência é que não possam, né? Então, todos esses profissionais não querem abrir mão desses contratos, né, desses acordos, até porque isso implicaria em devolução do dinheiro de forma integral. Alguns dos clientes até querem um cancelamento, existem negociações, mas de forma geral a ideia é preservar que esses eventos possam acontecer no futuro. Só que esse futuro é uma grande interrogação no momento. Você fez essa ponderação, mas além da falta de novos recursos com a inexistência de eventos, falta de novos recursos para as pessoas que vivem deles, existem as pressões de quem pagou por serviços que não puderam ser entregues. Você observou essa ponderação de negociações por datas, por uma logística diferente, mas ainda há quem não arrede pé dessa medida, dessa decisão de cobrar que o seu investimento seja devolvido, e aí ainda mais à vista ou seguindo o mesmo modelo em que ele foi pago. O que foi falado nesse contexto financeiro que eu acredito que tenha impactado e deixado até o momento esse ar de pressão muito grande em cima do setor? A questão financeira é um drama, né, tanto para os empresários do setor de eventos quanto para o cliente já pagou, né? Muitos desses contratos eles são firmados, por exemplo, 1 ano e meio antes do evento, né? Um casamento não começa a ser pago 3 meses antes, né? Existem pessoas com contratos longuíssimos que vão pagando um pouquinho mês a mês, e aí quando tiveram a percepção de que não poderia ser realizados os eventos, muitos entram meio em desespero, né? No caso de bufês infantis, por exemplo, que é um valor reduzido, e no caso a festa de aniversário não vai mudar de data, né? Então muitos pedem a devolução do dinheiro, e o que essas pessoas têm feito, o que os donos dos bufês têm feito, é tentar negociações, né, para devolver de forma parcelada, e a maior parte tentando fazer isso a partir de dezembro, né, quando teoricamente terminaria o estado de pandemia, né, pelo menos existe essa percepção, né, já que tem uma MP que garante que os pagamentos podem ser feitos posterior a esse período, né, que não seria necessário devolver de forma integral. Então, está tendo muita negociação nesse sentido, de tudo bem, você não quer mesmo fazer o evento e não quer reagendar para uma data futura que talvez não se confirme, né? Beleza, a gente vai devolver o dinheiro, mas de forma parcelada, porque eles não têm todo esse aporte para devolver à vista, né? Afinal de contas, existem empresários grandes, que a gente conversou, mas também tem aqueles que são menores, que dependem dessa renda mensal que vai entrando para manter os negócios. E agora eles não têm como atuar. 31 de dezembro é a data que encerra o período de calamidade pública, que foi determinado pelo governo federal para facilitar circunstâncias que são apresentadas pela crise, investimentos que são necessários em um modelo diferente do regulamentar, e que eu acredito que seja lembrado também na argumentação de quem quer preservar a sua possibilidade, a sua capacidade de pagamento dentro desse modelo. Sim. É isso.
Essa MP ela é bem ampla, né? Tem diversos segmentos inclusos, não há um específico do setor de eventos, mas o que os advogados que estão atuando nessa área dizem é de que é um princípio parecido com o turismo, que você não tem como oferecer o serviço porque existe uma proibição, no nosso caso pelo menos estadual, bem clara a respeito disso, né? Então eles estão usando na mesma base praticamente. Turismo não pode acontecer porque as pessoas não podem viajar, eventos não podem acontecer porque não pode ter aglomeração. No dia 25 de junho, cerca de 120 empresários ligados ao setor se reuniram no Classic Hall, em Americana, na tentativa de se ajudar, de tirar dúvidas em comum. O André falou com o Edmir Luiz Kuhl, que é gerente desse espaço. O nosso ramo está esquecido, né? Infelizmente, as pessoas ou as autoridades nem tocam no assunto, né? Do setor de eventos. Fala de restaurante, fala de academias, de salões de beleza, falam de tudo, menos do nosso setor. De cinema, shoppings, tudo, menos o setor de eventos, que foi o primeiro a ser fechado, né? Agora, apresenta as restrições para o cliente, para os noivos, ou para a menina de 15 anos, para a família de 15 anos. Eles falam, eu não quero minha festa com essas restrições. Quem que vai tomar conta disso? E se explodir alguma coisa, tá? Porque depois da segunda garrafinha de cerveja de 300 ml, você não domina mais ninguém numa festa. Há profissionais também passando necessidades, nós apresentamos também projetos, tá? Profissionais de staff, necessidades financeiras mesmo, auxiliar de cerimonial, garçons que estão passando necessidades, estão sem emprego e viviam disso. Carregadores também de florista, carregadores de DJ, entendeu? Que são freelances, floristas que faziam os arranjos, tá? Então, seguranças que faziam 3, 4, então eram freelancers, ganhava por semana aí cerca de R$300, 300 e pouco, no mês davam R$1.000, R$1.200, entendeu? Era o sustento da família, aquilo, e agora estão nessa situação. Ainda nessa relação com clientes, você explica na sua reportagem que é publicada pelo Liberal nesse fim de semana, que ainda nesse caminho arenoso em relação à perspectiva de retomadas para o setor, existem clientes com eventos agendados para os próximos meses que mantiveram o que estava previsto antes da pandemia, mesmo com recomendações contrárias. E aí, como as pessoas têm lidado com esse tipo de posicionamento, André? Bom, é de novo aquele raciocínio, né? Os cerimonialistas querem manter os contratos e vão reagendando esses eventos. No começo, se a gente recuperar em março, né, início da quarentena, ainda não existia muito essa noção de que era algo que seria tão demorado, né? A gente nunca passou por isso. Então, os empresários foram se adequando mais ou menos nesse sentido. A gente não vai poder ter em março, ou em abril, por exemplo, que é um caso que eu apurei. A gente não pode ter o casamento em abril, mas até agosto já está tudo bem. E acabou que não vai estar tudo bem até agosto. Se seguir o Plano São Paulo, como eles configuram neste momento, em agosto é inviável qualquer tipo de evento desse porte na nossa região. Então, a tendência é que todos esses eventos que foram reagendados para datas mais próximas de nós, como agosto, setembro, que devem ser novamente reagendados ou, dependendo do cliente ter uma impaciência, cancelados, né? E aí envolve toda essa negociação novamente de devolução do dinheiro e de um desgaste, né, entre as partes, porque num casamento, né, você passa muito tempo planejando, você não quer jogar tudo isso no lixo depois por não ter como fazer. Mas é muito improvável que esses grandes eventos aconteçam ainda esse ano, né? Então a gente está remarcando coisas para 2021 também, por exemplo, que também é um pouco de incógnita, né? Como que vai estar a situação até lá. E é curioso que esse ponto leva a outro, que é o seguinte, né? A demanda por encontros clandestinos com o suporte de quem trabalha na área tá aí na praça, né? Uhum. Em espaços mais distantes de eventuais fiscalizações, de batidas de setores de fiscalização ou de autoridades de segurança. Eu gostaria que você compartilhasse o que foi apurado sobre isso também. E a gente está falando um pouco mais de
por exemplo, festas de aniversário, né? Esses buffets, basicamente festas de aniversário. E às vezes o que acontece é que o cliente tem uma chácara num bairro afastado, ou uma casa que é num bairro mais tranquilo, por exemplo. Então essa pessoa chega para o dono do buffet e fala, tudo bem, a gente não vai poder usar o salão que você disponibilizaria, tudo bem, mas a gente tem essa chácara, então vamos todo mundo para lá, vai ser um ambiente controlado, entre aspas, né, reduzido, você leva o buffet, enfim, presta o serviço normalmente. E aí é um perigo, porque esses eventos também não podem acontecer, por mais que a gente saiba que existem diversas festas sendo realizadas dessa forma na região, né? Mas quando tem esse pedido pro proprietário do buffet fazer o evento mesmo assim, toda a orientação jurídica que a gente ouviu até o momento é de que não faça. Existe uma proibição muito clara e os donos desses estabelecimentos também estão respaldados por lei, pelo decreto, né, estadual, no caso, falando da realidade de São Paulo, de que isso não pode acontecer. Então não vai gerar uma indenização pro dono pro cerimonialista ou pro dono do buffet, porque existe a proibição clara, né? Então aí é muito da necessidade desse empresário bater o pé e falar, não, a gente não vai poder fazer isso, porque além da questão da proibição, vai gerar um desgaste de imagem se isso acabar sendo exposto, vai que, por exemplo, a vigilância sanitária chega no local, faz a ocorrência, isso é registrado, acaba na imprensa, então o desgaste de imagem desse estabelecimento também é uma ponderação que os empresários estão levando em consideração. Dentro um pouco disso que você está falando também, André, houve um caso já noticiado aqui pela reportagem do Liberal de um buffet que deixou clientes para trás nesse contexto de incerteza sobre o atendimento de datas, pressões de diferentes lados. Você também foi quem acompanhou essa história aqui no Liberal, né? Esse é o Bambolê, lá de Santa Bárbara do Oeste, e nesse caso a gente entrou em contato com eles na época da matéria, deram um posicionamento bem genérico, né? Não quiseram explicar exatamente por que tomaram as atitudes que tomaram, mas o que os clientes relataram foi o seguinte: num belo dia eles postaram no Facebook de que estavam encerrando as atividades por conta da pandemia, que não iam ter mais condições financeiras de se manter, basicamente, e que quem tinha contrato, quem mandasse uma mensagem pelo WhatsApp. Só que a forma como eles fizeram isso foi bem problemática, porque a pessoa mandava a mensagem, recebia uma resposta automática, né? Ou seja, com um padrão específico, sem falar sobre o caso da pessoa, e quando perguntavam sobre a perspectiva de devolução do dinheiro, não havia um diálogo claro sobre, olha, a gente está se baseando no SMP, por exemplo, vamos negociar para a gente pagar parcelado a partir de tal data, tudo bem. As respostas eram muito quase amadoras, né? Tô tentando, o proprietário do local falando, né? Tô tentando um empréstimo no banco. Tem cliente que dizia que eles falaram que estavam tentando empréstimo com familiares. Então a forma como isso foi passado para os clientes causou uma incerteza absurda, porque não deu a opção de remarcar o evento futuramente, por exemplo. Não deu uma perspectiva de quando esse pagamento poderia ser realizado, nem qualquer base legal sobre isso. E a falta de clareza, né, de ficar retornando com essas mensagens automáticas. E acabou que, até a última checagem que a gente fez, 2 boletins de ocorrência foram registrados e o caso está em investigação pelo 2º DP de Santa Bárbara. A falta de perspectiva para mudar datas de eventos é o grande problema, na visão da cerimonialista Gisele Sherman. A grande dificuldade é não ter nenhum parâmetro de quem você pode adiar. Porque, por exemplo, a gente tem eu tenho um casamento em agosto ainda marcado, já era uma remarcação de abril, né? Mas e aí, vai ter? Não, a gente está firme e forte que vai ter. Assim como eu tenho noiva de novembro, já remarcado para o outro ano. Até setembro você pode remarcar, até agosto. Nós não temos isso. A gente está à mercê do cliente. Se o cliente está se sentindo, vamos dizer, confuso, está se sentindo com dificuldade, não sabendo o que fazer, nós não temos como falar não. A gente tem que remarcar, né? E ver o que a data melhor. Hoje em dia não é mais o cliente que escolhe a data, é a data que escolhe o cliente. O empresário Paulo Scalco é proprietário da Capaz Eventos e trabalha com feiras abertas ao público, que reúnem centenas de expositores. 2 desses eventos aconteceriam em maio e julho na FIDAM
mas precisaram ser cancelados? Eu fiz a Festa das Nações aqui em Americana. E no dia da Festa das Nações foi o dia que o governador decretou a proibição. Entendeu? Então a gente tinha um público previsto de evento lá na FIDAM de mais ou menos umas 10 mil pessoas, deu 4 mil em 3 dias. Tivemos um grande prejuízo de falta de público, né? Coisas que já tinham locado, precisamos pagar sem uso. Aí a gente tinha um evento programado para o dia 3 de maio, já todo certo. Na FIDAM também precisou ser cancelado. Tínhamos um evento agora em julho para fazer na FIDAM de roupa. De inverno também foi cancelado por causa da pandemia. Então, isso daí vem dando um prejuízo para o setor meu e para os expositores que participam do evento muito grande, né? Entendeu? Então, é complicado. É uma situação que ficou difícil para todo mundo, né? No começo do programa, eu menciono a questão das fases a serem atendidas pelo Plano São Paulo e como os eventos estão bem no final dessa fila. Aliás, nesta sexta, hoje dia 10 de julho, pouco antes do início da gravação dessa nossa conversa, a região de Americana foi mantida na fase vermelha mais uma vez. Por isso, eu acho importante detalhar quais são os cálculos a serem considerados sobre as etapas que têm que ser superadas, têm que ser vencidas pelo setor até que haja a possibilidade de reabertura, André. Na semana passada, o Estado de São Paulo atualizou alguns detalhes do plano. Antes, a realização de eventos com público, tanto sentado quanto de pé, só poderia ocorrer lá na fase 5, praticamente, do plano, que é a última, que é o dito novo normal, ou de uma estabilidade. Normalidade controlada, não é? Algo Exato, assim, né? É algo nessa linha. E já teve uma flexibilização disso, né? Os eventos com público sentado agora podem ocorrer na fase 3, amarela, desde que a região esteja nessa classificação de amarelo há pelo menos 28 dias. Ou seja, que teria uma estabilidade, né, sobre a situação da doença na cidade e os eventos com público sentado, com capacidade reduzida, com normas de distanciamento social e tudo mais, poderiam ocorrer. Isso, especialmente cinemas e teatros, né? São os segmentos que são atendidos por essa recomendação, basicamente, não é? Basicamente, sim. É que daí a gente pode pensar também um pouco em convenções, por exemplo. Uma palestra, algo do tipo. Exato, uma palestra presencial, né, de fato. Então, mas grosso modo, mais cinema e teatro, esse tipo de evento. Agora, os eventos com público em pé, que envolve o que a gente está falando de casamento, buffet infantil, por exemplo, aí seriam na fase 4, na etapa 4, que é a verde, e também, novamente, é o mesmo raciocínio. Tem que ficar nessa classificação durante 28 dias, para ter essa estabilidade e aí sim liberar os eventos. Os protocolos, eles são um pouco genéricos em alguns termos, então é um pouco difícil projetar exatamente como que um casamento funcionaria nesse contexto. Nenhuma região ainda está nessa situação, né? Esses eventos não estão ocorrendo ainda, então a gente não sabe como que vai ser a prática disso, mas a tese é essa. Então, para nossa região poder ter esses eventos, nós precisaríamos ficar 28 dias na fase amarela, na terceira etapa, e quando conseguirmos avançar para a fase 4, verde, mais 28 dias de estabilidade. Hoje a gente está na vermelha, que é a mais restritiva, né? Ainda tem a laranja, amarela e verde. Entretanto, existe possibilidade, já ocorreu em outras regiões do estado, de um município saltar, por exemplo, da fase vermelha para a fase 3 amarela. Então, até o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, comentou sobre isso na coletiva de imprensa dessa sexta-feira. Hoje nós estamos observando já o Vale do Ribeira sair da fase vermelha e ir para a fase amarela. Portanto, é possível sim, pelo Plano São Paulo, a região ter esse avanço, assim como está tendo hoje, depois de um longo período na fase vermelha, o Vale do Ribeira atingindo a fase amarela. Então, existe possibilidade de, no dia 24, por exemplo, a região ir para a fase amarela, caso tenha condições sanitárias para isso. Mas é algo muito difícil de projetar, né? Então não tem como ter uma garantia de que tal data a nossa região pode ter os eventos. O Estado é um pouco evasivo ao esclarecer questionamentos sobre essa variação de fases, mas apesar de não ser possível cravar ou indicar esse momento, pelo seu raciocínio, como a região está hoje numa fase vermelha e deve seguir assim por mais 14 dias, e num cenário considerado ideal,
se ela pular a fase laranja e ir direto para a amarela, conseguir ficar 4 semanas nela, avançar para a verde, ficar mais 4 semanas na verde, isso num cenário extremamente otimista, seriam no mínimo 10 semanas, para que fosse atendido o cenário que permitiria que eventos como esses que a gente trata no programa pudessem acontecer. Eu acho que esse é o cálculo mínimo, né? É o cálculo mais otimista, talvez, né? Porque implica em a gente pular direto para a fase amarela, o que é uma possibilidade, mas para isso tem que ter condição sanitária. Então, existe, se a gente olhar por esse ponto, tem uma perspectiva de quando, mas existem diversos fatores que precisam contribuir para isso acontecer. Acho que os dois principais é a conscientização das pessoas, né, sobre a necessidade de manter distanciamento social, usar máscaras, não realizar aglomerações, que tem sido um problema, né, nas nossas cidades, e garantir que o Estado vai continuar dando aporte para manter os leitos, para manter tudo funcionando. Então, são muitos fatores envolvidos que fogem um pouco da simples questão matemática da gente fazer essa projeção aqui, né? Tem muita coisa envolvida para tudo isso dar certo. E sem contar que quando a retomada for uma possibilidade, ela também vai ter que atender a recomendações que vão trazer uma formatação de ambiente bem diferente da normalidade anterior à pandemia. Sim. E que talvez até alguns equipamentos que hoje são usados, ambientes que são preparados para esse tipo de evento, talvez também tenham que se adequar nesse sentido, modificar rotinas, estruturas, coisas que já estavam pré-estabelecidas ao longo dos anos por profissionais de longa data nesse ramo, né? Sim, E até um dos nossos entrevistados nessa matéria comentou sobre como que vai ser a postura do público nesses eventos, né? Como que você... o Edmir, né? Até faz um comentário que como que você controla uma pessoa depois de 2 cervejas no evento, né? Como uma festa de casamento, vai ter uma banda? Como que essas pessoas vão se portar durante a apresentação? Vão poder ficar perto? Teoricamente não. Mas como que isso vai funcionar na prática e como os cerimonialistas, os organizadores vão lidar com isso é algo que a gente ainda não sabe. Existem protocolos, mas na prática nós ainda não tivemos nada perto disso, né? Então vai ser um momento de adaptação para todo mundo e que a gente torce para que seja feito com muito cuidado e muita responsabilidade. André, obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado, Bruno. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do Jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica ao pedido para que você compartilhe com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!